Boa noite. No programa desta quinta-feira, a nossa entrevista é com o advogado e político Roberto Freire. O ex-deputado, senador e ministro vem a Mossoró participar do Fórum de Debates Pensando o Brasil, organizado pela ACEJUS, Academia de Ciências Jurídicas de Mossoró. E mais, a gente traz informações de mais uma inauguração que aconteceu hoje à tarde aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste a partir aqui de Mossoró, mas você na região oeste, alto-oeste, você que está também no Vale do Açu, Natal, região metropolitana, muito obrigado pela audiência. E nesta quinta-feira a gente fala sobre política com quem viveu de perto e continua estudando a política do Brasil, constituinte, com experiência de legislador e também de ministro. O nosso entrevistado de hoje, Roberto Freire, vai falar um pouco da história política do Brasil e vamos falar sobre o atual momento em que a gente vive. Então, você de casa tem alguma dúvida? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 3315... o WhatsApp é o 98802-8941 e o Instagram, @Cenário Político TCM, para você interagir, para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação neste nosso programa de quinta-feira. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, vamos de informação. A publicação do edital de duplicação da BR-304 tem um novo prazo de acordo com o governo do estado. Setembro de 2025. Acompanhe. A publicação inicialmente estava prevista para acontecer ao final do mês de julho, mas isso não ocorreu. A obra de duplicação da BR-304 é uma demanda antiga da população e, por se tratar de uma obra de alta complexidade e importância, o cronograma inicial foi revisto. Esse é um edital complexo, para uma obra complexa, um edital que contempla não somente a duplicação de 2 trechos da BR-304, mas também a recuperação da pista existente, quer dizer, da rodovia existente. Nesse item da recuperação da rodovia existente, a CGU contestou a solução que o DENIT havia encaminhado e planilhado, ou seja, se preparou, na verdade, para executar com uma tecnologia que a CGU, na verdade, pediu para que fosse revista. O prazo que o ministro nos deu, que será nos primeiros dias de setembro. Mas aí eu estou colocando aqui que no curso do mês de setembro nós teremos a publicação do nosso edital. De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura do Estado, estima-se que a obra seja orçada por volta de R$1 bilhão e contemple vários segmentos da rodovia, sendo os principais o trecho entre Mossoró e Açu e o trecho após a reta Tabajara até o município de Riachuelo. A BR-304 corta todo o Rio Grande do Norte e liga a capital potiguar com a cidade de Beberibe, no Ceará. A duplicação é desejada pelos motoristas não só pela mobilidade, como também pela questão da segurança. De acordo com dados da PRF, mais de 200 mortes foram registradas na rodovia, sem contar os inúmeros acidentes recorrentes na estrada. Para quem vem da capital potiguar, a partir desse momento pode representar um alívio, considerando que a duplicação passa a adentrar no município de Mossoró. No entanto, para quem está indo no sentido em direção a Natal, essa marca de canalização simboliza o fim da duplicação e, basicamente, os dois sentidos se juntando ali na mesma estrada. Por isso, a duplicação da BR-304 é uma reivindicação antiga dos motoristas. E agora, com os novos prazos, tem a expectativa de que, finalmente, essa obra, que é um sonho tão antigo, saia do papel. Sem dúvida, é uma obra importantíssima para toda a conectividade do Rio Grande do Norte. Ela é um eixo viário fundamental aqui para a circulação do estado inteiro. Então, a importância dessa obra é indiscutível, E com isso aí, essa argumentação a gente vem sempre fazendo para que todos esses prazos sejam os mais curtos possíveis. Então, como vai ser uma contratação por meio de uma concorrência eletrônica direta, há uma estimativa média, que entre
50 e 60 dias seja o prazo aí da conclusão desse procedimento licitatório. Ou seja, nós estamos aqui advogando que nós teremos aí até o início de dezembro o início, de fato, da execução da obra de duplicação e de recuperação dos trechos correspondentes da rodovia existente. É o que a gente espera que aconteça, né? O início desta obra necessária aqui para o Rio Grande do Norte. Então, essa duplicação da BR-304, ao que parece, vai sair do papel, mas a gente vai seguir cobrando, viu? A gente vai seguir acompanhando e trazendo todos esses prazos. Um prazo inicial é apontado, depois tem um reajuste e assim vai, mas a gente está ali firme, viu? Acompanhando e sabendo e querendo respostas. Um abraço aqui para o Flávio, meu irmão Flávio, da Infodigital, lá de Apodi. Ele disse que está relaxando e assistindo aqui o programa, viu? Então você tem bom gosto, viu, meu amigo? Um abraço também aqui para o Wellington Barreto, que está aqui no estúdio da TCM, junto com o Apolinário Júnior. Um abraço também para a dona Fátima Cabral e o amigo que chegou agora aí, né? Como é o nome? João Batista Xavier também está aqui acompanhando de perto a nossa entrevista. Bem, a ACEJUS vai realizar um momento amanhã muito importante, que é o Fórum de Debates Pensando o Brasil. Vai ter uma programação que, na verdade, já começou hoje, né, com o Roberto Freire, e vai seguir até o sábado. Mas amanhã, o ponto principal é às 18h30, às 6h30 da noite, lá no Teatro Alfa Lira, no Colégio Mater Christi, onde estará o ex-ministro Roberto Freire abordando vários assuntos. É sobre essa presença aqui em Mossoró e sobre o Fórum de Debates Pensando o Brasil, que a gente conversa agora com o ex-deputado, ex-senador, ex-presidente de partido, foi também candidato a vice-presidente da República. Senhor Roberto Freire, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político TCM. E o meu primeiro questionamento: o Brasil está sendo pensado da forma correta? Boa noite. Boa noite, satisfação de estar aqui. Inclusive, há um certo tempo depois que deixei de ser parlamentar, e não deixei a política, continuo pensando o Brasil. E você abriu o programa mostrando um grave problema brasileiro e que vem de algum tempo. Nesse século XXI, a China transformou a sua realidade e construiu hoje uma sociedade tremendamente avançada, disputando inclusive a hegemonia mundial com os Estados Unidos. Ninguém discute mais na China a duplicação de uma estrada, uma BR como essa tão necessária. Não é para o Rio Grande do Norte, é para o Brasil, porque isso falta em todo o Nordeste. São raríssimas as rodovias brasileiras duplicadas ou triplicadas, verdadeiras rodovias. Falta ferrovia, falta portos, ou seja, o Brasil desperdiçou recursos no consumo e pouco investimento em infraestrutura, pensando no futuro. E nós estamos, nesse século XXI, atrasados. Se, por exemplo, imaginássemos que a China ia fazer, a Índia ia fazer o que o Brasil não fez. Lá no começo desse século, o Brasil era algo mais avançado do que a China. Hoje a China está a distâncias do Brasil. Nós tivemos governos que cuidaram de obras assistencialistas, compensatórias, políticas, que atendiam necessidades, mas não tinham uma perspectiva de futuro. Porque o Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome, mas o Brasil sai e entra e não resolve o problema da fome. Por quê? Porque descuidou as obras de infraestrutura para o desenvolvimento. E o Nordeste continua hoje, em 2025,
lutando para a duplicação de uma rodovia fundamental para o desenvolvimento do Estado. O Brasil ele não consegue ser pensado por culpa do eleitor ou por culpa do político? Que culpa de eleitor? Eleitor não tem culpa de escolher político, que tem uma boa lábia, fala daquilo que é necessidade e as pessoas se entusiasmam e no governo vão para lá, se despreocupam do país para manter sua popularidade e ter a chance de se reeleger. Quer dizer, os políticos brasileiros, ou pelo menos os principais, que são os principais responsáveis também, pouco cuidam do país, cuidam mais dos seus interesses, do seu poder, da sua reeleição. Nós estamos vivendo isso agora no Brasil. E pensar o Brasil é dizer, olha, vocês precisam pensar no Brasil e não pensar na sua reeleição. Nós estamos vivendo um momento conflituoso no mundo e no Brasil. E isso precisa ser muito bem pensado, porque nós não podemos empurrar isso com a barriga e achar que está tudo bem se eu melhoro minha popularidade, se eu aumento minhas chances de me reeleger. Isso, evidentemente, é algo contra o Brasil. Não se pensa no país. E nós estamos vivendo isso. Isso é algo grave. Eu aproveitei isso aí porque isso é uma demonstração de que o Brasil, em 2025, continua com problemas como esse. E vai dizer que o Brasil é um país que não tinha capacidade de fazer investimento para resolver isso há 20, 30 anos atrás? São Paulo resolveu. E São Paulo, se você tirar o restante do Brasil, é talvez a terceira ou quarta economia do mundo. Vereadores de Mossoró participam nesta semana em Brasília do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. O evento segue até amanhã, sexta-feira, e estão na capital federal Genilson Alves, o presidente, Alex do Frango, Isnes do Gás, Lucas das Malhas, Petras e Vavá. Ouça o que disse o vereador Petras Vinícius durante entrevista hoje lá na Rádio 95, no Meio-Dia TCM. Acompanhe. A gente tem uma sequência de atividades essas e de formação, onde a gente passa pelo encontro de legisladores municipais. Vereadores de todo o Brasil estão aqui participando de formações, são vários palestrantes, várias pessoas trazendo conexões. A gente tem a oportunidade de aprender e de ver projetos que são apresentados em outras câmaras, como também trazer os projetos que nós apresentamos aí em Mossoró, para que outros vereadores possam levar para suas cidades. É de fato uma conexão muito forte. O prefeito Emílio de Macaíba, também utilizando a palavra, ele falou da dificuldade que se tem hoje e recursos para que os municípios possam aumentar o número de terapias, para que os municípios possam garantir um ambulatório, como é o caso que nós solicitamos para Mossoró, um ambulatório de cuidado para as famílias atípicas. Nós precisamos de recursos. Então, eu levantei a voz pedindo dos deputados federais e senadores que estão aqui em Brasília, no centro do poder, que tenham os recursos que eles possam destinar para os municípios e que também o Ministério da Saúde possa ter uma política mais focada dessa área, né, que é a área de atuação e cuidado com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E nós continuamos toda essa agenda visitando o gabinete dos senadores e dos deputados federais, independente de quem seriam os deputados federais e senadores. Nós batemos na porta trazendo ofícios e cobrando deles uma posição e recursos para a cidade de Mossoró. Por exemplo, na oportunidade com a senadora Zenaide, eu pedi que ela destinasse recursos para que nós pudéssemos capacitar os funcionários que estão atuando no SUS, no SUAS, aqueles que estão no CAPS, aqueles que estão, como por exemplo o Conselho Tutelar também, para que nós possamos fazer uma formação na reciclagem, para que eles possam estar prontos para combater toda essa polêmica que nós vemos hoje da adubização das crianças e da violência digital que acontece com essas crianças na internet. É importante demais que nós tenhamos uma tecnologia, é importante que nós tenhamos a internet, mas ela precisa ser regulamentada e a gente precisa fazer um trabalho de orientação e de também combate ao bullying. Quando a gente se junta ao deputado federal, quando a gente se junta aos senadores que mandam recursos para o município e o município pronto com projetos para desenvolver, a gente vai conseguir avançar. Aí o vereador Petras, eu acabei de receber aqui que o vereador Petras Vinícius, ele recebeu hoje, agora há pouco, a medalha Top Legislativo, uma premiação nacional concedida pela União dos Vereadores do Brasil, entidade de representação política do país.
o parlamentar foi reconhecido pelo seu trabalho voltado às pessoas com deficiência, com destaque para a Lei número 4.200, de 25 de julho já deste ano, 25 de junho, agora de 2025, que instituiu em Mossoró o Espaço da Inclusão. Então, parabéns aí ao vereador Petras, que foi premiado com com esta importante lei. Um abraço aí para o Petras e para todos os vereadores de Mossoró que estão em Brasília, devem retornar aí no final de semana. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com Roberto Freire, advogado, político. Bem, quando a gente escuta a fala do vereador de Mossoró que está lá em Brasília, ele diz que está batendo na porta do deputado, na porta do senador. Há algum tempo atrás, a gente via o vereador procurar o deputado, para o deputado bater na porta do ministro, que tinha os recursos para disponibilizar aos municípios. O senhor constituinte, né, lá de 88, viu essa mudança acontecer da procura do deputado do ministro para o deputado. Como é que o senhor analisa hoje essa força que tem o parlamento lá em Brasília, tanto deputados quanto senadores, com relação a recursos? Uma grave distorção. Isso não é uma boa coisa. Ao contrário, isso precisa ser resolvido. E um passo foi dado e um passo importante. A reforma tributária que foi aprovada pode ajudar a resolver isso. Você, por exemplo, com a criação do IVA, você vai ter muito mais recursos para os municípios, sem dúvida alguma, e sem precisar você bater na porta de ninguém. Isso vem em função de uma melhor estruturação legislativa da tributação no Brasil. Em vez de você concentrar e depois distribuir, você já distribui de imediato no consumo. Então você vai, pequeno município que nunca recebe apenas cota do fundo municipal, ele vai ter diretamente tudo que houver de compra e venda, de consumo no município. Por menor que seja, você terá uma transferência. Então vai diminuir em muito essa necessidade de bater em porta. Então é importante isso, até porque essas autonomias é que ajudam a que você desenvolva. Isso é um processo evidentemente bem atrasado. É só para dizer isso. E mais, você pode aí discutir, nós estamos transformando um Congresso Nacional em algo destituído da política. O Congresso Nacional teria que estar discutindo não transferir recursos, tinha que estar discutindo a crise política que o Brasil está vivendo. Que não é apenas o Brasil, também é o mundo. Nós estamos vivendo num mundo de conflitos, de rupturas, de mudanças e as instituições estão começando a ratear. Claro, precisamos de novas estruturas, novas institucionalidades. Eu dou aqui um exemplo. Você abriu o programa falando de Instagram, falando de WhatsApp, falando de plataformas e provedores da internet, que não é nada, nenhum espaço, é nuvem. Então, você está falando de uma nova realidade que estamos vivendo no mundo. As instituições, a televisão, os jornais já estão se adaptando. A República tem que também se adaptar. E queríamos ver um Congresso discutindo melhor essa crise política, discutindo o papel dos poderes, especialmente o Poder Judiciário, que é uma estrutura mais conservadora, o direito é positivo, é estático. Então, nessas mudanças, ele treme. E nós estamos vendo, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal no país com um intervencionismo político maior do que o que seria admissível num processo de um Estado democrático de direito. É um intervencionismo que aconteceu por conta exatamente de crimes cibernéticos, de novas realidades, as realidades virtuais, mas isso tudo precisa ser discutido e nós não temos um Congresso que discuta. O Congresso está muito preocupado em emendas, que são absurdamente algo a que
tira e retira a capacidade do governo federal. Né? Começa a ter recursos que passam a ser distribuídos por parlamentares sem ter nenhum planejamento de um país continental como o Brasil. Talvez essas obras que são tão necessárias deixem de existir exatamente pela pulverização que nós temos de grande parte dos recursos que são arrecadados com os tributos nacionais. Então, é dizer a você que o Brasil está em uma crise, o mundo todo, e precisamos da política para discutir como sair dela. Não pode sair pensando em apenas populismo, eleição, popularidade. Não, temos que discutir questões muito concretas. O Brasil não pode continuar ficando como um galardão porque saiu do mapa da fome. Eu repito muito isso, mas porque isso é uma indignidade. Um país que é o grande produtor de alimentos, grande celeiro do mundo, e é incapaz de ter uma sociedade com condições de consumir sem precisar estar sofrendo desnutrição, tendo dificuldades de alimentação e a pobreza e a miséria campeando. Então, discutir isso são questões fundamentais. O Brasil está se perdendo em discussões menores. Você ter, por exemplo, a reunião de um ministério que não sai nenhuma discussão política, sai bonezinhos de uma forma ridícula que, evidentemente, não representa a potência que o Brasil precisa ter. Eu já tenho escutado diversas vezes, senhor Roberto, sobre a qualidade do parlamento que nós temos hoje, lá em Brasília. O senhor que reside por lá tem observado essa dinâmica toda que a gente está vivendo. Mas eu falo também sobre a qualidade do legislador, ou seja, do deputado federal, do senador, mas o senhor menciona também o STF e o próprio governo federal. E como é que isso pode ser transformado? Olha, da mesma forma que transformou para essa distorção, esse desvio, essa diminuição da capacidade, você pode fazer o contrário, o movimento contrário. Precisa ter consciência de que o país não está tendo um congresso que discuta os seus problemas. Não é porque tem que estar discutindo, eu não tenho nada contra que se discuta anistia ou não, se dispute, se deve ter maior garantias os parlamentares, que se discuta as suas relações com o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é importante. Mas eu não estou querendo excluir isso e falar do problema da fome ou da miséria. Não, isso também é uma redução, é reducionismo. Mas eu estou querendo que se preocupem, por exemplo, que nós não podemos estar vivendo num conflito. O conflito permanente entre os poderes. Se falando, isso é inadmissível numa república, se falar de uma aliança do executivo com o judiciário. Que loucura é essa? Uma república não funciona dessa forma, não é a aliança de um poder com outro, como se tivesse numa disputa entre si. A Constituição, quando fala em harmônico, não é apenas uma palavra, solta ao vento, não. Quando a Constituinte pensa isso, é que tem que trabalhar em conjunto. Não tem que estar defendendo interesses menores, interesses maiores do país. Para isso são representantes do poder, cada um dentro da sua competência. E isso exige, por exemplo, um Congresso que se preocupe com a política institucional, e não está discutindo, me desculpe, mas tem que se dizer, não discutindo com o vereador recursos para município qualquer. Legítimo, é importante, e a finalidade é a que se vive no município, e é importante a qualidade de vida do município. Mas eu estou querendo dizer que não é uma função primordial. O Brasil está enfrentando uma crise entre os poderes. Evidentemente existe. Então, essa discussão é a questão fundamental. Pouco se discute, por exemplo, eu vi o vereador falando de algo que é fundamental. A liberdade de expressão no país está sendo tratada com uma certa leviandade, como se a plataforma não fosse a nova forma de relacionar-se, de se comunicar, de se informar,
tal como é um jornal. E você respeita muito a independência do jornal. Temos que respeitar o espaço onde a cidadania discute, que a internet hoje tudo se faz através dessa relação. Isso não pode ser tratado como alguém que cria uma DIP moderna. Tem um órgão agora que foi criado pelo governo federal que vai retirar a seu bel prazer qualquer conteúdo da rede, se ele achar que aquilo atenta contra o que ele fica imaginando que não deve ser dito. E isso teria que continuar como o marco civil da internet, o artigo 19, que só pode retirar conteúdo da rede com ordem judicial e não ordem administrativa. Isso foi na época da ditadura, do DIP, e é das ditaduras do mundo, não numa democracia. O prefeito Alisson Bezerra, na tarde já desta quinta-feira, entregou a UBS do bairro Nova Mossoró. O chefe do Executivo moçoroense destacou ainda a ampliação de serviços. Acompanhe. Então vamos entregar uma unidade básica de saúde entregue em comunidades rurais, em bairro de Mossoró. Ainda vamos entregar ainda do Sumaré, do Rincão, a região do Parque Universitário. Em breve vamos entregar aqui da Boa Fé, uma comunidade rural próxima à região da Maísa. Certo? Então são muitas as comunidades que nós vamos estar entregando unidade básica de saúde com a senadora Zenaide. E essa semana nós já demos ordem de serviço para mais 2 unidades básicas de saúde. Uma unidade que é com 2 equipes, que é uma mega unidade, mais uma que é com 3 equipes, são 3 médicos, 3 dentistas, diversos consultórios, recursos da senadora Zenaide, recursos do programa Mossoró Realiza, que é esse grande programa que pensa estrategicamente. Fizemos aqui ruas já com piso intertravado, vamos ampliar. Fizemos toda a avenida principal construída. Entregamos uma creche, esse ano já ampliamos a capacidade da creche, numa parceria que nós temos aqui. E também construímos uma praça, uma mega praça, bonita praça para a comunidade. E agora entregando algo que era muito solicitado, que é uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde ela vai começar o atendimento a partir das 9 horas da manhã e ela vai até as 19 horas da noite, certo? Vai ter uma equipe, vai ser uma unidade básica de saúde que tem um atendimento diferenciado, justamente para atender aqui essa comunidade, esse bairro. Aqui eu não quero esse negócio de número contado de fichas. Aqui o cidadão chegou para ser atendido, ele tem que ser atendido, certo? Ele entra na fila e já é para ser atendido. Por quê? Porque aqui é uma porta aberta. Saúde, não pode o cidadão voltar para sua casa com problema de saúde, tendo em vista que a atenção primária é fundamental. É aqui que vai encontrar o pré-natal, vai encontrar o enfermeiro, vai encontrar o dentista, vai encontrar o médico. Então a prefeitura está entregando a obra, está equipado, fizemos o concurso, contratamos os profissionais aqui são concursados pela Prefeitura de Mossoró, ou seja, nós temos todo o esforço. Então nós queremos aqui que todo cidadão, ao chegar na unidade, até às 19 horas, possa receber aqui o seu atendimento digno. Tanta coisa chegar em curto espaço de tempo e apresenta as suas necessidades. Eu não tenho dúvida que em breve nós vamos também conseguir os recursos, projetar uma escola para essa comunidade. Aí o prefeito Alisson Bezerra entregando uma UBS e ao lado ali da senadora Zenaide. Senadora que, pelo que foi dito lá pelo prefeito, vai participar de cada inauguração destas aí anunciadas. Então vamos acompanhar de perto. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com Roberto Freire, advogado, político. Bem, falando sobre ideologia política, né? Hoje em dia se fala sobre esquerda-direita, lulismo, bolsonarismo. O senhor, comunista, já fez críticas ao socialismo real, fez essa crítica. E o senhor tem algumas posições aí, né? Na nossa conversa aqui a gente já acompanhou falas do senhor que são ditas por bolsonaristas, né? E também algumas outras defendidas pela esquerda lulista. Como é que o senhor observa hoje? Porque na época do senhor lá, no passado, ou você era comunista ou você era conservador, ou não existia isso, ou era uma política só, o político era o político? Não, era pluralista, como uma democracia deve ser. É uma tremenda estultice você ficar pensando que ou é preto ou é branco. A sociedade é muito mais colorida, não tem nada a ver com Collor. Colorida de cores, de pensamento, de ideias.
Uma república democrática é uma república em que você não divide ou é A ou B. Primeiro, você não tem que dividir, né? Você tem que unir, mesmo na diversidade. E é isso que uma democracia funciona. As pessoas terem a liberdade de pensar e, quando você faz referencial político de direita ou de esquerda, você busca entender aquilo que é mais assemelhado, aquilo que tem maior identidade, é mais homogêneo, e você, pelos valores ali representados, você situa como valores de um campo de esquerda ou de um campo de direita. E quando surgiu isso, surgiu com valores, com substâncias e conteúdos. A esquerda foi revolucionária. O referencial surgiu naqueles que estavam derrubando o despotismo, a aristocracia, o poder da igreja e no campo da direita exatamente aqueles que queriam conservar esses valores e essas instituições. Então, a esquerda sempre foi associada à mudança e vinha imbuída de valores do iluminismo, que eram contra o conservadorismo. Então, eram referenciais e isso tem a ver com cada época. Isso não é uma coisa imutável, não, até porque a sociedade muda. E nós estamos hoje vivendo um momento de intensa mudança. E precisa ter cuidado nessas mudanças para a gente não ficar usando da referência esquerda e direita como se o mundo fosse o de ontem ou do passado. Por quê? Porque você pode cair, por exemplo, na esparrela de estar chamando de esquerda quem tem uma posição revolucionária, reacionária contra as mudanças, que quer manter o status quo, que qualquer palavra que fale de reforma se posiciona contra, né? Que não está entendendo que nós estamos vivendo, e aí vou usar uma terminologia que usávamos muito na época do marxismo, do Partido Comunista, estamos vivendo um outro modo de produção. Você já não tem mais o chão de fábrica como futuro. Isso tem a ver com o passado. E a cada dia diminuindo. Você está vendo um mundo em que se fabrica com robô, se fabrica com inteligência, se fabrica com máquinas e não com o trabalho humano diretamente envolvido. Isso é uma mudança substancial. E se a esquerda que vinha ligada à classe operária não entender essa mudança, acontece o que muitas vezes está acontecendo no Brasil, uma visão atrasada, embora continue sendo chamado de esquerda. E eu tento dizer, com esta minha posição, até porque eu entendi muito claramente, e não fui eu só, foi o meu partido, que nós fomos derrotados quando o fim da Guerra Fria resultou no fim da União Soviética, que era o modelo que nós tínhamos de economia, de instituições, e que muitas vezes se desviou, claro. E uma das graves derrotas, que foi o grande produtor da derrota, a ausência de liberdade e de democracia. Nós percebemos isso, claro. Mas só que, neste momento, nós temos a liberdade e precisamos entender esse novo modo de produção para aplicar os nossos valores de uma sociedade mais justa, sociedade mais igual, mais fraterna, uma sociedade de desenvolvimento, uma sociedade de respeito à liberdade, do pluralismo, dessa diversidade. Então, isso são valores que nós tínhamos. A história, nós fomos derrotados por ela, até porque não soubemos implementá-la, mas não deixamos de ter esses valores. E a esquerda precisa ter e continuar tendo esses valores. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento em que essas coisas estão misturadas. Eu contei algo e conto sempre que, quando da Revolução Industrial, havia um movimento que era revolucionário de esquerda e que quebrava as máquinas. Por quê? Porque as máquinas desempregavam, mudava as relações de trabalho e aquilo dali gerava
uma inconformidade e as pessoas reagiam quebrando máquinas. Hoje, o mundo virtual, a era digital, esse novo modo de produzir está também quebrando as coisas, está desempregando, está criando novas realidades e tem setores de esquerda que ficam imaginando que tem que ser contra isso. Não tem máquina para quebrar, mas são ludistas digitais. Por quê? Porque não estão entendendo a nova forma de relacionar-se no trabalho, a nova forma de relacionar-se entre as pessoas. A família é diferente, até porque famílias hoje você tem das mais variadas concepções, né? E esse é um novo mundo e você tem que se adaptar a ele. E para ser de esquerda não é reagir contra o novo mundo, mas é entender como encaminhar o novo mundo aplicando os seus valores, os seus princípios, as suas ideias de fraternidade. Então, nesse sentido, eu não quero ser ludista, eu quero continuar sendo um homem de esquerda, com visão iluminista e pensando no futuro, um futuro melhor do que esse presente que nós temos. Vou mandar aqui um abraço e um muito obrigado aqui pela participação. O Gerson Nóbrega está dizendo aqui, muito inteligente, votei em Roberto Freire para presidente, está dizendo aqui o Gerson Nóbrega. Olha aí. O Ilquias está acompanhando aqui a gente na audiência e deleitando o maravilhoso cenário político. Obrigado, meu amigo Ilquias Barros. Quem também está aqui deixando mensagem é o Rocha Neto. Um abraço para o Rocha Neto. Está dizendo o seguinte: com vasto conhecimento que Vossa Senhoria tem do cenário político nacional, que nota daria à administração do governo Lula? Que nota dá para o governo Lula? Pergunta aqui o meu amigo Rocha Neto, bem rapidinho, ministro. Olha, eu não gosto de dar nota, não. Eu posso dizer que votei em Lula no segundo turno, mas por rejeição a Bolsonaro. Não tinha nenhuma grande expectativa. E, infelizmente, continuo não tendo grandes expectativas. Claro que não posso fazer comparação com o que nós tínhamos antes, mas o Brasil precisaria de ter um estadista. Infelizmente, nós estamos tendo ainda um mero populista que está preocupado em se reeleger. Eu estou preocupado em tentar, em buscar soluções para resolver os problemas do Brasil. Um abraço aqui para o Samuel Chacon. Quem também está falando aqui com a gente é o Jean Paul, lá da Ilha de Santa Luzia. Roberto Freire dando aula do que o Brasil precisa, do que precisa ser feito no Brasil. Quem está aqui conosco também, deixando aqui o registro da audiência, é o meu amigo, o seu Aldo Ferreira, também aqui o Niel do Sumaré. Obrigado, pessoal. Olha, o seu Roberto Freire vai estar amanhã lá no Teatro Alfa Lira, no Colégio Mater Christi, a partir das 18h30, tá bom? Vai participar do Fórum de Debates Pensando o Brasil. É justamente isso que a gente está fazendo aqui. Mas lá vai ter mais tempo, você vai fazer perguntas, vai poder interagir com o Roberto Freire. A gente agradece aqui ao Roberto Freire, ao Wellington Barreto, toda a equipe, né, da ACEJUS, que é a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que está promovendo este fórum. Que mensagem o senhor deixa aqui para o Brasil, senhor Roberto Freire, aqui nessa nossa participação? Olha, eu acho que a mensagem é cada um de nós ter a expectativa e a esperança de que a gente pode fazer um mundo melhor. E, portanto, também o Brasil. Mas uma coisa é essa: ninguém pense que o que você pensa é o que é o melhor. Até porque muitos pensam diferente e a gente vai ter que ter a capacidade de diálogo. O Brasil está precisando muito disso. Uma das questões fundamentais que eu poderia dizer é que o Brasil precisa encontrar uma alternativa para superar essa tóxica polarização que não resolve nenhum problema e, ao contrário, cria um sentimento de quebra, de solidariedade, que você vive na base do atrito e da intolerância. E a gente precisa ter um momento em que, mesmo na nossa divergência, a gente pense o Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado, Roberto Freire, advogado, político. Seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político, seja sempre bem-vindo ao Rio Grande do Norte e a Mossoró. Eu é que agradeço. Nordestino como vocês, estamos aqui em casa.
Muito obrigado, até a próxima. Espero vê-lo novamente aqui no nosso programa. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.